a tal da igreja de Laodiceia. O tema dessa mensagem é: eis que estou à porta e bato. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor, mais uma vez, ilumina os nossos corações. Que terreno santo, glorioso e eterno é este que estamos entrando como igreja. Ó Senhor, as suas ovelhas precisam de iluminação, de graça, de ouvir a sua voz. Por isso, traz luz a cada coração, entendimento, fogo, mediante a pregação da tua palavra. Traz luz ao texto, Senhor. Glorifica o teu nome mediante a exposição da sua palavra. Que toda glória seja dada a ti, e nós pareça cada vez mais com o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, de todas as igrejas da Ásia, essa, ou melhor, de todas as cartas das igrejas da Ásia, essa é a mais estarrecedora. Vou repetir. De todas as igrejas da Ásia, de todas as cartas, escute isso, que foi enviada, chegamos na última, né? Essa carta, a igreja de Laodiceia, é a mais estarrecedora. Essa é a que causa mais espanto, irmãos. Sabe por quê? Porque aqui para a igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio. Todas as igrejas que nós passamos, houve nem sequer um elogiozinho para um pessoal que estava lá. Mas essa aqui, Jesus não faz nenhum. E por incrível que pareça, escute, pasme, a única coisa boa que havia em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma. Mas ainda assim, a opinião da igreja sobre si mesma era completamente falsa. Você entende isso? Irmãos, tudo indica que a igreja de Laodiceia também foi fundada pelo apóstolo Paulo. Onde é que nós temos, ou melhor, onde é que nós temos essas informações bem concretizadas? Vocês não precisam abrir, mas em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, não precisa abrir. Paulo, lá nessa carta, no finalzinho, está fazendo as saudações finais da carta. E ele fala sobre o servo de Deus Epáfra. Já ouviu falar, né? E Paulo dá testemunho dele lá. E diz que Epáfras era um irmão que se preocupava muito com os irmãos da igreja e também com os irmãos de Laodiceia e de Herápolis. Nessa mesma ocasião, Paulo pede que a epístola, a carta do evangelho, fosse lida também na igreja dos Laodicenses e nos
na de Laodiceia. Ou seja, a igreja de Laodiceia foi alcançada pela verdade do Evangelho de Cristo. Colossenses deixa isso bem claro para nós. E provavelmente, irmãos, tudo indica que essa igreja, um dia, ela foi fiel. Os primeiros cristãos dessa igreja eram cristãos genuínos, fervorosos e que amavam o Senhor. Mas o tempo foi passando e as coisas mudaram muito por aqui. Irmãos, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito importante pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e luxuosa. É muito importante você observar e prestar atenção nesses detalhes que eu estou falando aqui agora sobre a cidade, porque Jesus vai usar cada contexto dessa cidade para dirigir a sua exortação à sua igreja. Como eu disse, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica e luxuosa. William Hendrickson diz que Laodiceia era o lar dos milionários, para você ter uma ideia. Na cidade havia teatros, um estádio e um ginásio equipado com banhos. Era a cidade dos banqueiros, irmãos, e de transações comerciais. O problema é que a igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, a igreja tinha se conformado a ela. Os crentes da igreja de Laodiceia eram frouxos, sem entusiasmo e débeis de caráter, e sempre prontos a se comprometerem com o mundo. Na cidade de Laodiceia, prestem atenção nisso que eu vou dizer agora, produzia-se uma lã especial, famosa no mundo inteiro, e a cidade se orgulhava da roupa que produzia lá. A cidade se gabava, tinha lá um linho fino, uma lã lá, que não tinha em nenhum outro lugar. E por esse fato, essa cidade se gabava, se orgulhava das roupas que ela produzia. Como também era um centro médico de importância. Ali havia uma escola de medicina de muita fama. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. Preste atenção nisso. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo naquela época. Irmãos, não perca de vista essas informações, é muito importante vos informar isso para que vocês fiquem familiarizados com cada tratamento de Jesus aqui nessa igreja. Porque acredite, cada tratamento de Jesus tem a ver com o conhecimento que o Senhor tem da riqueza do comércio da cidade e que a igreja está envolvida. Sobre essas coisas que eu acabei de dizer, a lã e o colírio. Quando eu começar a mensagem expositiva, vocês entenderão muito bem a fala de Jesus a essa igreja. Mas o maior problema de Laodiceia está no seu autoexame equivocado de si mesmo. Laodiceia deixou de buscar o médico dos médicos, Cristo, para se pôr, para por si só ser diagnosticada e curada. Ao contrário, ela mesma se autoexaminava e se diagnosticava. E o diagnóstico de Laodiceia de si mesmo sempre era bom. Ou seja, Laodiceia era uma igreja em si mesmada, uma igreja voltada para dentro de si mesmo e não voltada para Cristo. Então, com isso, os membros da igreja de Laodiceia, todos eles pensavam que eram pessoas boas. Desse modo, eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa com os seus membros ricos. Todo esse é o contexto dessa igreja. Mas a religião lá era apenas uma simulação, era nominal. Observe que aqui na igreja de Laodiceia não há perseguição. Nós lemos tão rápido às vezes que não percebemos isso, não é? Em muitas outras igrejas aqui, você vai ver perseguição e informação de falsos mestres dentro da igreja. Você observou que Laodiceia não tem perseguição, porque era uma igreja que não incomodava as trevas.
ela estava tão ritmada com o mundo que nem o diabo estava ligando para ela. Tá vendo? Não há anúncio de falsos mestres aqui também. Podem perceber, não há nicolaítas aqui, não há falsos judeus aqui, não há discípulos de Balaão aqui na igreja, porque o problema de Laodiceia não era com falsos mestres ou com imoralidade sexual que pudesse estar havendo aqui dentro da igreja, como nós vimos na igreja de quem? Tiatira, com a falsa profetisa Jezabel. Aqui em Laodiceia não há informação dessas coisas. Um exemplo do cristianismo nominal e acomodado é a igreja de Laodiceia. A maior diferença é que em Sardes, Laodiceia parece muito com Sardes em algum sentido, mas a maior diferença é que em Sardes ainda havia um núcleo que tinha preservado a fé viva lá, enquanto toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença e pela frieza espiritual. Irmãos, Laodiceia aos seus próprios olhos de nada tinha falta, mas na percepção dela possuía tudo em abundância, pensava ela. Mas aos olhos do Senhor, o Rei dos Reis, aos olhos da testemunha fiel e verdadeira, aos olhos do princípio da criação de Deus, aos olhos daquele que caminha no meio da igreja, ela não passava de uma igreja pobre, cega, infeliz, miserável e nua. É muito forte, irmãos, essa carta. Porque o diagnóstico que verdadeiramente importa, irmãos, não é o que o crente faz dele mesmo, ou o que a igreja faz de si mesmo. A coisa mais difícil de acontecer, fala a verdade, é de um crente fazer um diagnóstico, ou melhor, a coisa mais fácil de acontecer, desculpe, é um crente fazer um diagnóstico errado e exagerado dele mesmo. É o que mais acontece. Eu sou, eu posso, eu faço. O que mais acontece é isso, é a coisa mais fácil do mundo. É um crente fazer um diagnóstico errado e exagerado dele mesmo, devido ao engano do seu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então o diagnóstico que vale é o que Cristo faz da igreja. É o que Cristo diz de você. É o que a palavra de Deus está dizendo de você. Esse é o diagnóstico que vale. Você aceitando ou não, esse é o diagnóstico que verdadeiramente deve importar para você. O que a Escritura diz ao seu respeito. Na maioria das vezes, os nossos próprios diagnósticos são falsos. Assim como era falso o diagnóstico de Laodiceia de si mesmo. Irmãos, o fato é que Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua a zelar pela qualidade espiritual da sua igreja. Ele requer que sejamos fervorosos no espírito, porque ele não arde aturar crentes mornos e indiferentes. Isso porque a mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. Então, a partir de agora, observamos, pois, com reverência e temor, nesse exato momento, as advertências que nos reservou o Filho de Deus neste domingo. Dito isto, como introdução da mensagem, vamos para a mensagem. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Anjo, irmãos, aqui, pastor, mensageiro da igreja, o líder da igreja. A carta tem um endereço direto, primeiramente para ele, mas de uma forma geral, para toda a congregação. Agora vamos entrar na apresentação do noivo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, observe uma coisa: se Laodiceia vive de mentiras e de aparências, o Senhor não tem outra alternativa senão se apresentar a ela como aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. O que Laodiceia vive, hein? Uma mentira. É mentira o diagnóstico de Laodiceia. É mentira. Não é verdade que ela é o que diz ser, como diz a Bíblia. Eu sou a bastarda, rica e não preciso de coisa nenhuma. Isso não é verdade. Laodiceia vive nominalmente, de nome.
eles pensavam, eles tinham isso em mente, mas a verdade era totalmente diferente do que eles pensavam. Então, como eu disse, se Laodiceia vive de mentiras e de aparência, logo você entende a apresentação do Senhor, quando ele diz assim: a testemunha fiel e verdadeira. Tá vendo? Nunca é por acaso a apresentação de Jesus, sempre tem a ver com o que a igreja está vivendo, e nesse caso tinha. Se Laodiceia está vivendo de mentira, vou repetir, o Senhor não tem outra alternativa senão se apresentar a ela como a testemunha fiel e verdadeira. Percebe, irmãos? Não é aleatório ou por acaso que o Senhor está se apresentando assim para a igreja de Laodiceia. O Senhor desce até lá, até a igreja apática, fria, indiferente, nominal de Laodiceia, que diz estar vivendo uma verdade, mas a verdade não está nela. Estranho isso, não é, irmãos? Eu sou bastarda, rica e não preciso de nada. É mentira, Laodiceia. Laodiceia dizia estar vivendo uma verdade, mas a verdade não estava nela. Ou seja, Laodiceia vivia nominalmente, irmão, de nome, de aparência, de mentiras. Por isso o Senhor se apresenta até ela dizendo: diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, enquanto você, Laodiceia, é uma testemunha falsa e mentirosa. Por isso o Senhor se apresenta a ela dessa forma, dizendo, em outras palavras: você não é o que parece ser, Laodiceia. É forte isso, não é, irmãos? Por isso que disse que essa carta é a mais estarrecedora de todas. Você, irmão, você que está aqui hoje, será que você parece ser aquilo que não é? Você está assim, igual a Laodiceia, vivendo nominalmente, só de aparência, só de nome. A sua verdade é a verdade de Deus mesmo? A sua verdade é porque hoje em dia, irmão, os crentes estão começando a criar uma verdade para viver sobre ela. Porque a de Deus às vezes é um pouco pesada, dura, às vezes confronta, dói. Então eu tenho que fazer essa pergunta, mas à luz do próprio texto, tá? Não estava assim, Laodiceia? Dizendo: eu estou na verdade, eu sou abastada, eu não preciso de nada. Jesus diz: mentira, Laodiceia. Você é pobre, infeliz, cega e nua. Não pode estar assim, talvez, a gente. Você, irmão, será que você parece ser o que não é aqui? Será que é você que está assim, igual a Laodiceia, vivendo nominalmente, só de aparência? E por favor, não diga que o pastor está forçando o texto, tá? Porque é exatamente o que Laodiceia estava vivendo. A sua verdade é a verdade de Deus mesmo? Ou é outra que você criou para viver nela? Deixa eu voltar para a Laodiceia, não é? Daqui a pouco voltamos para nós. Se referindo a Laodiceia, a verdade de Laodiceia era uma mentira. A testemunha fiel e verdadeira desceu lá para dizer a Laodiceia: vocês é espiritual coisa nenhuma, Laodiceia. Vocês são ricos? Coisa nenhuma. Vocês são abastados? Coisa nenhuma, Laodiceia. Isso é uma mentira, Laodiceia. Acorde. Esse não é o seu mundo. Você está vivendo um mundo de fantasias. Será que é o seu aqui? Será que não é você igual a Laodiceia, assim, vivendo um cristianismo nominal, que aparenta ser, que parece ser, que dá a entender que é, que vai, mas nunca vai, que muda, mas nunca muda, que transforma, mas nunca transforma? Será que você é aqui? Será que não é o seu cristianismo aqui, nominal, fraco, não evolui, sem compromisso com o Senhor? Essa não é a sua realidade solene, talvez? Não é assim que talvez você se encontre? O Senhor vai lá até Laodiceia para dizer: você está vivendo uma vida de fantasia. É mentira. Essa não é a realidade solene que vocês se encontram. Vocês não são coisa nenhuma que pensa ser. Eu vejo o coração de vocês. A realidade é outra. Eu conheço a vida espiritual de vocês. A verdade é outra, Laodiceia. Irmãos, para ser sincero, precisamos de um choque de realidade como esse aqui mesmo.
precise desse choque de realidade, tá, irmãos? Escute a voz do Senhor, pastor, essa noite. Irmãos, nós precisamos disso. Porque, seja sincero comigo, é muito difícil quem está morto, fala a verdade, admitir que está morto. É ou não é? Quando você vai falar pro cara, é difícil ele dizer, tá bom, chega, admita, eu estou morto mesmo, preciso de vida, me ajude. Ah, irmãos, é um avivamento se isso acontecer. Pode dizer que houve um avivamento no coração daquele homem. É muito difícil. O morto admitir que está morto. Quem está frio admitir que está frio. Quem está morno admitir que está morno. Quem vive nominalmente admitir que vive só de nome e de aparência. Isso é muito difícil de acontecer. É do nosso ego isso. Nós nunca queremos admitir que estamos errados. A prova disso, irmãos, é a própria igreja de Laodiceia. Ela não é? Veja, pobre, cega e nua. Mas isso, quem está dizendo é quem dela? É Jesus. Mas ela mesma diz o que dela? Eu sou rica, abastada e não preciso de coisa nenhuma. Está vendo? Veja, Laodiceia, ela faz um diagnóstico dela. Ela não admite que é pobre, que é miserável, que é cega e que é nua. Ao contrário, ela é ensimesmada, ela olha para dentro de si e diz, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu sou rica. Está vendo? É bem assim às vezes nós. É bem assim às vezes você, irmãos. Você pode estar assim aqui agora, com essa façanha pamposa de Laodiceia. Mentirosa, claro. Será que estamos assim, irmãos? Ou que mensagem solene o Senhor separou nesse domingo para nós? Será que é eu que estou assim? Ou você que veio até aqui? Por favor. Você deve agradecer ao Senhor, porque Ele lhe ama, certamente. Ele lhe trouxe para que você ouça a sua voz. Dizendo mesmo, eu sou espiritual, talvez nós estamos assim. Eu não preciso mudar, pastor. Não preciso me arrepender de nada, pastor. Eu conheço a palavra, eu conheço a doutrina da glorificação, da justificação, da santificação, da predestinação. Eu sou um reformado, pastor. Eu tenho muito tempo de igreja. Eu conheço os caminhos, pastor. E a minha resposta é, assim como a Laodiceia também conhecia. Eu sou fervoroso, pastor. Sim. Assim como Laodiceia era. Eu sou quente, pastor. Assim como Laodiceia também era aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos não havia nada para mudar na igreja de Laodiceia. Era quente, era fervorosa, era santa. Laodiceia, aos seus próprios olhos, irmãos, era tudo. Mas aos olhos do Senhor, ela não era nada. Irmãos, olhe para dentro de você e tenha a humildade de ouvir a voz do seu rei e do seu mestre essa noite e admitir que espiritualmente talvez você está assim como Laodiceia, pobre, cego e nu. Vocês estão vivendo talvez de aparência, de nome. Vamos voltar para Laodiceia novamente. Por isso o Senhor se apresenta como aquele que é o quê? O Amém. Olha lá. Testemunha fiel e verdadeira. Vocês já entenderam por quê, não é? Porque Laodiceia estava vivendo uma mentira. Então ele tem que se apresentar como aquele que é a verdade. Ao contrário da igreja de Laodiceia. Mas agora também ele diz que é o Amém, irmãos. E o que quer dizer o Amém? Aqui é o sim do Senhor. É a confirmação da parte de Deus para a sua igreja. E todo mundo sabe que Amém quer dizer o quê? Que assim seja. Então, como é que o Senhor está dizendo para Laodiceia que Ele é o Amém? Logo, nós entendemos isso aqui. O Senhor está dizendo assim: ei, Laodiceia, eu sou o Amém. Eu é quem digo assim seja aí na igreja, e não você mesma. Irmão, Laodiceia estava dizendo amém, que assim seja para si mesma. Você entende isso? Ela estava dizendo, está tudo bem, está tudo ok, que assim seja, amém. Aí o Senhor desce lá e diz assim: eu é quem sou o amém. Eu é quem confirmo se a obra é ou não é de Deus.
Eu é quem digo se é verdade ou não o que está acontecendo aí em Laodiceia. Como assim, Laodiceia? Você é quem diz o amém de si mesma? Laodiceia estava dizendo com ela mesma: está tudo bem com a gente, está tudo certo, não precisamos de coisa nenhuma. Ela estava dizendo amém para si mesma. E o Senhor está descendo até ela para dizer a ela: eu é quem digo, Laodiceia, se realmente está bom aí ou se está ruim. É isso que quer dizer o amém. Eu é quem digo, Laodiceia, se vocês verdadeiramente é rico ou se vocês verdadeiramente é pobre. A prova disso, Laodiceia, é a minha igreja amada, chamada por Esmirna. Ela se achava ser pobre. Eu fui até ela e disse: não, tu és rica, porque eu sou o seu. Amém? Você lembra de Esmirna? Era pobre. O que é que o Senhor disse para ela? Tu és rica. Porque o diagnóstico que vale é o do Senhor. Por mais que Esmirna se achasse pobre, o Senhor achava o que dela? Que ela era rica. Mas já você se diz rica, Laodiceia. Eu venho até você para dizer: não, você é pobre. Laodiceia era sábia aos próprios olhos, irmãos. O que tem de crente no século XXI que é sábio aos próprios olhos, que vive igualzinho a Laodiceia, nominalmente, fazendo diagnóstico de si mesmo, medindo propriamente o seu cristianismo. Agora, pasme, irmãos, nenhuma dessas medições é à luz das Escrituras. Quais os problemas dos crentes hoje de que é sábio aos próprios olhos? Eles fazem igualzinho a Laodiceia. Eles midem apropriadamente o seu cristianismo de si mesmo, só que eles não fazem essa medição à luz das Escrituras. Eles fazem tudo isso à luz do seu próprio entendimento. Agora fala a verdade, vem cá comigo. No final, o que é que o entendimento deles vai dizer a eles mesmos? Que eles estão ruins? Eles já fazem pedindo a resposta boa. O que é que o coração enganosinho deles vai dizer a eles? Claro, você está bem, não precisa se arrepender, não precisa mudar, prossiga, afinal de contas, ninguém é perfeito. Então você está legal. Tem muita gente pior do que você por aí. Fale sério, seu coração nunca falou isso não para você? Relaxa, rapaz. Você está rico, abastado e não precisa de coisa nenhuma. Você entende isso, irmãos? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não faça diagnóstico precipitado seu, segundo o seu próprio entendimento. Vai dar sempre errado. O seu coração vai pedir sempre o que a sua carne quer. E você vai fazer um diagnóstico errado de você mesmo. Assim como a Laodiceia fez. É preciso o amém descer até a igreja para dizer: eu é quem digo, quem verdadeiramente é você. É fortíssimo, não é? É preciso o Senhor descer até lá, a Laodiceia, e dizer: Laodiceia, eu é quem digo, quem verdadeiramente é você. É conosco isso aqui, não é? Mas com Laodiceia, o Senhor é quem diz, irmão, verdadeiramente quem é você na igreja dele. Eu é quem digo se vocês estão nus ou se vocês estão vestidos. É necessário que o princípio da criação, a ideia aqui é aquele que chama a criação de Deus à existência. Vamos lá? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Vamos entender isso. Já entendemos a testemunha fiel. Laodiceia está vivendo uma mentira. Já entendemos o amém. É ele que diz e assim seja. É ele quem dá o diagnóstico se realmente é ou não é. E agora, o princípio da criação. A ideia aqui é aquele que chama a criação de Deus à sua existência. Isso quer deixar claro e evidente. Isso quer deixar claro e evidente para nós e para a igreja de Laodiceia, para você que está aqui, que ele faz todas as coisas. Então, todavia, ele possui todas elas. É dele. A igreja é dele. Laodiceia
é dele. Você é dele. Então, se ele é o princípio da criação, observe, como o texto está dizendo aqui, ele é quem chama a criação à sua existência. Então você não tem direito de, assim como Laodiceia, precipitadamente sair por aí, fazer um diagnóstico precipitado de você mesmo, à luz do seu próprio entendimento. Ou de viver nominalmente, friamente, moralmente, apaticamente, e ainda assim achar que está vivendo uma vida sadia, espiritualmente e de verdade. Você tem um Senhor a prestar contas, e um Senhor com quem deve prestar contas. Ele é o princípio da criação, você é a criatura. Então, se ele é o princípio da criação e você é a criatura, então você faz parte da criação, então você é dele. Você não é dono do seu próprio nariz, coisa nenhuma, irmão. Você é dele. Você é dele. Ele é o seu dono. Você não manda em você coisa nenhuma, irmãos. Em todas as coisas foram feitas para servi-lo. Sabe o que é que ele está dizendo hoje para você? Versículo 15. Vamos lá. O que é que ele está dizendo para você? Conheço as tuas obras. Maravilha, não é? Não precisou nem o pastor falar. Você leu aí. Ele falou diretamente com você. Conheço as tuas obras. Eu conheço você, Laodiceia. Você não se conhece, Laodiceia, mas eu conheço as suas... Laodiceia se conhecia, irmão? Só a verdade. Laodiceia se conhecia? Claro que não. Assim como às vezes nós não se conhecemos. Mas o Senhor vai lá e diz: Laodiceia, por mais que você não se conheça, eu conheço você. Eu conheço as suas obras. Irmãos, para nós entendermos essa mensagem, vamos continuar. Eu conheço as tuas obras. Vamos lá. Que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem és frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É forte isso, irmãos? Isso é muito forte. Eu acho que é uma das partes mais fortes da mensagem, né? Eu estou a ponto de vomitar você. Laodiceia, você está me causando náuseas e enjoo. Eu estou a ponto, mas não vomitou ainda. Que bom, né? Eu estou a ponto, eu não estou suportando o seu cristianismo, Laodiceia. Eu não estou suportando esse cristianismo nominal. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Mas não vomitou ainda. Não solene esse aviso para vocês essa noite aqui. Talvez você está assim, irmão, sabe? Talvez é com você que o Senhor está dizendo: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Não suporto mais essa apatia, essa frieza, essa indiferença, esse cristianismo fraco, apático e nominal que você está vivendo. Veja, irmãos, para nós entendermos essa passagem aqui, primeiro, eu quero fazer você entender, só dessa forma você vai entender, tá? É frio, nem é quente, quem dera fosse frio ou quente. Você precisa entender o cenário da cidade de Laodiceia sobre as águas que havia lá, tá? E aí nós vamos entender perfeitamente o que o Senhor está dizendo para nós aqui. Vamos lá. Veja, irmãos. Laodiceia era o centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hirápolis e Laodiceia. Em Colossos ficava as fontes das águas frias. Guarde, Colossos, fontes de águas frias. Em Hirápolis ficava as fontes de água quente, que em seu curso até chegar a Laodiceia fluía rochedos fronteiros, e essa água chegava em Laodiceia como morna, insuportável para se tomar. Olha o nosso mestre como é espetacular. Usou esse cenário aqui e trouxe para o mundo espiritual. Ele conhecia o cenário da cidade. Ele sabia que lá em Colossos havia um tipo de água. Lá em Herápolis havia outro.
mas a água que chegava em Laodiceia era morna. Não é tremendo Jesus, irmãos? Fale sério. Até essa água chegar em Laodiceia, ela chegava morna e insuportável para se tomar. Ou seja, as águas quentes de Hierápolis eram medicinais, como também as águas frias e puras de Colossos. Mas as águas de Laodiceia não prestavam para nada. Começou a entender? O Senhor usa esse contexto e traz para o espiritual para dizer o seguinte para a Laodiceia. Agora você vai entender, Laodiceia, você nem é frio, igual as águas de Colossos, e nem é quente, igual as águas de Hierápolis, mas você é igualzinho essa água que chega até vocês. Vocês é morna. Dessa forma, a igreja de Laodiceia, irmãos, não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual, nem cura para o doente espiritual. Era totalmente ineficaz, assim desagradável a Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Quem dera se fosse frio como as águas de Colossos, ou quente como as águas de Hierápolis, mas você é morna, Laodiceia. Agora, em uma linguagem muito mais fácil de se entender o que o Senhor está dizendo aqui para a igreja. Laodiceia, eu preferia que você fosse frio. E o que é o frio, pastor? Eu preferia, Laodiceia, que vocês fossem incrédulos. Agora ficou mais fácil de entender, não é? É forte isso, irmão. Eu preferia, como pastor de vocês, que vocês admitissem que eram incrédulos aí, que eram frios, que através da minha palavra vocês poderiam vir crer e serem verdadeiramente salvos. Ou que vocês fossem quente, um crente fervoroso, cheio de fé, de amor por mim, de obras, de entusiasmo, de fogo no coração, do que ser morno, um crente nominal que parece ser aquilo que não é. Deixa eu ir mais a fundo nisso aqui. Laodiceia, é mais honroso ser um ateu declarado do que um membro indiferente, nominal, apático, frio dentro de uma igreja. Ficou melhor agora, não foi? É mais honroso ser um ateu nominal, declarado, do que um membro indiferente, nominal, apático e frio dentro de uma igreja. Vamos para 16? Já entendemos isso aqui. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, Laodiceia causa náuseas. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu não aguento mais a sua frieza e a sua apatia, Laodiceia. Que carta, não é, irmãos? Meu Deus do céu. Rogo a Deus que, assim como essa mensagem foi bombástica e impactante para a igreja de Laodiceia, assim seja para nós também aqui essa noite. Vamos para o 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É forte. Irmãos, como eu já tinha dito, a cidade era um poderoso centro, o quê? Médico, bancário. O orgulho de Laodiceia, escute isso para você entender melhor. O orgulho de Laodiceia era contagioso. Os cristãos contraíram a epidemia da soberba, de modo que os membros de Laodiceia tornaram-se convencidos e vaidosos. Por isso vocês estão vendo essas declarações aqui. Eu sou. Eles eram convencidos, não eram? E vaidosos. Porque verdadeiramente eles não eram nada. Talvez isso soa bem familiar para alguns de nós. Às vezes estamos tão convencidos pelo tempo de igreja que temos, pelo conhecimento que temos, que o Senhor está dizendo, não, isso não importa. Se você não viver um cristianismo verdadeiro, para mim e não para você, isso não vale de nada. O seu convencimento de si mesmo
não vale de nada. Se eu não dizer a você sim e amém, o seu sim e o seu amém não importa. Se eu não olhar para você e dizer sim, está correto, essa realmente é uma vida que me agrada, a sua autodiagnostação não importa. Como eu já tinha dito, eles achavam que estava indo maravilhosamente tudo bem em sua vida religiosa. É o que você está vendo aqui, não é? Pois estou o quê? Rico, abastado e não preciso de coisa nenhuma. Então o que eles estão pensando, hein? Está tudo indo maravilhosamente bem na minha vida religiosa, pastor. Você pode dizer isso hoje, irmãos? Fale sério. Você pode dizer que está tudo indo maravilhosamente bem na sua vida religiosa para com Deus? Em todos os sentidos, em todos os termos, onde Deus lhe colocou, como Ele chamou e o que você tem que fazer para Ele. Você pode dizer isso? Como Laodiceia dizia? Irmãos, precisamos despertar. Precisamos de um choque de realidade como esses. Então Cristo vai até ela para dizer o quê? Laodiceia, lembra agora do contexto que eu trouxe para vocês. Vocês se gabam da riqueza que vocês têm, Laodiceia, mas vocês é pobre. Mas eles não se gabavam, né? Porque eram ricos. Jesus usa esse contexto para dizer: vocês se gabam da riqueza que tem, mas vocês são pobres. Outra coisa, outro contexto que eu trouxe: vocês se gabam da lã que tem na cidade, mas vocês estão nua. Laodiceia, você entende isso? Vocês se gabam do colírio que tem, mas vocês estão secos. Isso não é tremendo? Jesus usando cada contexto deles lá. Vocês se gabam de ser rico? Para mim vocês são pobres. Vocês se gabam do pano, linho fino que tem, das roupas, de muitas roupas que fazem? Pois vocês estão nus. Vocês se gabam do colírio que tem? Vocês estão cegos. Vocês estão cegos. Sim, Laodiceia, para mim você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, Laodiceia. Aleluia! Compre de mim, Laodiceia. Compre de mim. Agora, irmãos, observe uma coisa aqui. O Senhor é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o amém, o Senhor de todas as coisas. E o interessante, nós observarmos aqui, que mesmo Ele sendo o Senhor da igreja, aqui Ele não vai dar uma ordem, aqui Ele vai aconselhar a igreja. É interessante isso. Ele podia dar uma ordem, não é, irmãos? Ele é dono dela, Ele é o Senhor, Ele tem autoridade para isso, mas Ele preferiu aconselhar a igreja. Isso é interessante. Aconselho-te. Ele aconselha a igreja. E mais, irmãos, Ele se apresenta a ela como um mercador para ela. Compres de mim. Além dele não mandar, ordenar, Ele aconselha. Ele se apresenta para a sua igreja como um mercador que está vendendo e aconselha ela a comprar dele. Ele diz a ela que compre dele, que busque nele a verdadeira riqueza e graça. Aleluia, glória a Deus. Porque na verdade, Laodiceia, você é digna de compaixão, Laodiceia. Você precisa vir até mim como mendigo, destituído de todas as vanglórias que pensava de si mesma. Observe que o Senhor disse a Laodiceia: compre de mim ouro refinado. Ou seja, significa isso, o ouro purificado, irmãos, que passou pelo fogo, ouro em um grau tal de incandência de fogo que emana dele. Irmãos, os crentes de Laodiceia deviam entender que o Senhor está usando os termos naturais para falar de termos espirituais.
como nós precisamos entender isso aqui também. Assim como ele usou o termo natural das águas, não foi? Para falar de um termo espiritual com a igreja. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Laodiceia, vem até mim, que assim como o ouro refinado que é purificado pelo fogo, assim eu deixarei vocês. Vocês serão purificados de todas as impurezas, de todas elas serão queimadas pelo fogo da minha palavra. De modo que a sua fé, Laodiceia, sairá do fogo intacta e, consequentemente, o seu amor por mim será puro. Assim, verdadeiramente, você será rica aos meus olhos e não aos seus próprios olhos. Vestiduras brancas para te vestires. Irmãos, essa veste branca aqui, os sacerdotes usavam essas vestes, essas roupas brancas, os sacerdotes usavam como um símbolo de santidades. Traje, isso aqui é um traje escatológico dos santos. A cor branca atesta a santidade e a pureza do povo de Deus. Os cristãos de Laodiceia, irmãos, eram espiritualmente nus aos olhos do Senhor, pois todos os teares de sua cidade não poderiam tecer roupas para cobrir os seus pecados, os pecados de Laodiceia. Por mais que fosse a cidade da lã e das muitas roupas, Laodiceia andava nua. Por isso o Senhor, como mercador, chama ela e diz: compre de mim vestiduras brancas, venha até mim e eu te farei pura, Laodiceia. É com Laodiceia que o Senhor está dizendo isso mesmo essa noite? Laodiceia passou. É com você, irmãos, é comigo. Compre no Senhor vestiduras brancas. Vá até Ele, diga chega ao pecado, a vida fria, apática, morna, indiferente. Vá até o Senhor, compre dele de graça, venha, compre leite, venha, de graça recebam pão e leite e mel, diz a palavra do Senhor Isaías. Venham, venham até a mim e eu farei de vocês um povo santo e puro. Como eu disse, todos os teares da cidade não poderiam tecer roupas para cobrir as vergonhas de Laodiceia. Laodiceia podia cobrir o mundo inteiro com suas túnicas, vestes materiais, mas ainda assim não tinha capacidade de cobrir com tais vestes a sua própria vergonha. Esta poderia ser adquirida somente através de Cristo. E por isso ele disse: compre de mim. Unicamente, só Jesus é quem remove o pecado e a culpa dos nossos pecados. Só Ele unicamente pode fornecer o manto branco da justiça para aquele que a Ele se chega como maribundo e mendigo, desprovido de vanglórias precipitadas, possa receber graça, misericórdia e pureza dos seus pecados, para que realmente ela seja santa e esteja vestida e não mostre as suas vergonhas. Eles são pobres, mas Cristo tem o verdadeiro ouro, irmãos, que enriquece a alma. Eles estão nus, mostrando as vergonhas, mas Cristo tem o manto da justiça, que purifica o pecado e nos veste de santidade e honra. Chegou a nossa hora, irmão, de irmos até o Senhor. Ele nos chama essa noite para comprar dele ouro puro, vestes brancas, para que realmente a nossa maior riqueza e deleite e prazer não esteja nesse mundo, nas coisas desse mundo, mas esteja unicamente nele. Para que realmente a nossa alegria seja verdadeira e completa. Roupas para que verdadeiramente nós estejamos vestidos e santificados, revestidos de honra e não mortos, envergonhados e vestidos de desonra. Aconselho-te que compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Não é esse o próximo passo aí? Aconselho-te que compre de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, por mais que Laodiceia fosse a cidade do mais famoso pó frígio e do colírio, enquanto
eles cuidavam dos olhos das pessoas, o deles estavam cegos. É assim muitas vezes a gente, né? Estamos lá, tirando o cisco do olho do irmão e não reparamos a trave que está no nosso. Às vezes estamos tentando limpar os olhos das pessoas, enquanto nós mesmos estamos cegos. Às vezes estamos tentando disciplinar, exortar, endireitar outra pessoa, enquanto nós mesmos estamos tortos. Irmãos, vamos ouvir a voz do Senhor. Os crentes da Laodiceia eram cegos pela autoilusão, incapazes de ver com os olhos espirituais. Por isso eram sábios aos seus próprios olhos, com colírio para os olhos que Jesus provê aos crentes da Laodiceia, seriam capazes de ver seus próprios pecados na luz da palavra de Deus e andar com Jesus, que é a luz do mundo. Vamos para o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade para muitos de nós aqui essa noite. Você chegou assim, Sérgio? Você chegou assim aqui? É com você? É sobre você que Cristo está falando? Por favor, se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Chegou a hora de se arrependeres. É o Senhor que vos chama. Mas olha que lindo o versículo 19. Eu repreendo e disciplino quantos eu amo. Que bom, irmãos, que essa mensagem está no meio desse sermão. Sabe por quê? Porque ninguém vai poder dizer: essa mensagem é dura, essa mensagem me confronta. Quando ela chega no 19, você tem que dizer assim: o Senhor me ama, e é por isso que Ele me chama hoje ao arrependimento. É por isso que Ele me desperta. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser pois zeloso. O que significa isso? Eu repreendo e disciplino quem eu amo. A você amado, irmão. Como o Senhor dirigiu essa mensagem? Como dirás esse povo diante da voz do Senhor que o homem falou diante dessa noite? Como? É impossível. Deus vos falou aos vossos corações essa noite, e por isso eu vos digo: sejam zelosos com aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração essa noite. Zele por essa palavra, não desperdice, não deixe que nada caia em terreno pedregoso. Cuide dessa semente que foi jogada até você, agarre ela, seja zeloso e admita e se arrependa, porque o Senhor está fazendo isso porque Ele lhe ama. Amém, igreja? Uma das partes mais difíceis de assimilar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebeu, né, irmãos? No final, onde é que Jesus estava? Do lado? De fora. Fale sério, explica ou não explica o estado de Laodiceia, essa declaração aqui? Isso aqui explica tudo, irmão. Quando Jesus diz assim: eu estou à porta, eu estou batendo, eu estou do lado de fora, Laodiceia. Vocês me expulsaram, eu não estou aí com vocês. A minha palavra não está aí. Eu estou às portas batendo. O Senhor estava do lado de fora da igreja, por incrível que pareça, mas é verdade. Cristo estava do lado de fora, enquanto Laodiceia fazia conforme achava ser certo aos seus próprios olhos. Isso explica tudo, não é não? Eu estou rica, estou abastada, não preciso de nada. Claro, Cristo não está lá dentro. Cristo não estava lá dentro. Por isso ela estava assim, dessa forma, fria, apática, morna. Mas o Senhor, assim como foi até a Laodiceia, Ele desceu até aqui hoje.
E é aí, na porta do seu coração, não é da sua casa não, que Ele está batendo e dizendo: deixa eu entrar. Se eu entrar, eu mudo. Deixa eu entrar. Eis que eu estou à porta desse coração que se fechou para mim, que se abriu para a frieza, que se abriu para a apatia, para a indiferença, para a mornidão. Esse coração me expulsou, não há espaço para mim, mas hoje eu vim aqui dizer: eu estou à porta. Aleluia. Deixa eu entrar, para que eu possa mudar o estado espiritual da sua vida, para que eu possa aquecer você, para que eu possa renovar você, para que eu possa restaurar você, para que eu possa revigorar você. Abra esse coração, deixa a minha palavra entrar e renovar você, avivar você, modificar você. Eis que estou às portas e bato. Escute, igreja, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele está dizendo: não, pastor, eu entrarei hoje nessa casa, cearei com você e você comigo. Quem quer cear com o Senhor aqui? Eu vou sentar à mesa com você novamente. Isso representa, sabe o que, irmãos? É muito fácil você entender isso. A mesa de casa representa o quê? Alguém pode dizer aqui? Comunhão. Não é isso que a mesa representa? A família quando está unida para sentar para comer? Hã? É exatamente o que o Senhor está dizendo para nós. Eu vou restaurar a comunhão novamente. Eu vou restaurar o primeiro amor. Eu vou sentar novamente na sua casa e você é a sua prioridade. Eu serei a pessoa principal da sua vida. Deixa eu entrar. Abra a porta. Chega dessa vida. Ser zeloso e se arrependa hoje. Chega de apatia, chega de frieza, chega de vida de pecado e mordidão. O Senhor amoroso, gracioso Deus desceu aqui até nós para dizer: deixa eu entrar. Eu vou cear com você. Você vai sentar à mesa comigo. A comunhão, aquela comunhão que a sua alma, filho, sente falta e não encontra em outro lugar, em lugar nenhum, eu restaurarei com você, diz o Senhor. Aquela alegria, a alegria da presença do Senhor, que Davi disse: não tire de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu vou restaurar novamente no seu coração. Deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. 21. Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você sabe quem é um vencedor, não sabe? O vencedor é aquele que ouviu a voz do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o vencedor é aquele que vai se arrepender hoje aqui, que será zeloso com essa mensagem, que baterá no peito e admitirá a sua miséria, correrá para Cristo, que abundantemente despeja graça aqui sobre esse culto, se colocará à disposição do Senhor a partir de hoje. Ao chegar em casa, fará uma reforma na sua vida espiritual. Sentimental, bíblica, na sua vida diante do Senhor. O vencedor é aquele que vai sair daqui, não o mesmo que entrou esta noite, que vai sair daqui decidido, dizendo: certamente, Jeová, tu falaste comigo, e não aquele simples miserável maribundo que tu usavas naquela noite. O Senhor falou comigo e eu ouvi a sua voz. O vencedor é aquele que se arrependerá hoje da sua vida apática, fria e morna,
e deixará o Senhor entrar. E hoje vai sair de mão dadas com o Senhor e vai sentar à mesa com Ele. Amém? Eu quero acabar com vocês como o texto acaba. 22. Todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Aleluia.